Cadeia. Fabiano tinha ido à feira da cidade comprar mantimentos. Precisava sal, farinha, feijão e rapadura. Sinha Vitória pedira, além disso, uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelha. Chita, claro, um tipo de tecido bem barato, né? Mas o querosene de seu Inácio estava misturado com água. E a chita da amostra era cara demais. Fabiano percorreu as lojas, escolhendo o pano, regateando um tostão em côvado, receoso de ser enganado, né? Bom, um tostão, é claro, uma moedinha qualquer, né? Mas lembre-se que literalmente tostão era uma moeda de 100 réis, né? Nos tempos dos réis. Nós tínhamos essas duas moedas pequenininhas, né? Um vintém e um tostão, né? Deu para ver que valia pouco, né? Tanto é que a gente tem a nossa expressão hoje em dia, não tem um tostão furado, né? Então, mas é claro, aqui nós estamos falando do sentido de pouco dinheiro, né? Côvado é uma medida bem complicada, né? Porque basicamente o côvado é a medida do dedo médio da pessoa, aqui, então do dedo médio até o cotovelo. Então isso daqui é um côvado. Mas é claro, bom, você deve saber que essa medida não é tão exata, correto? Por quê? Porque eu, por exemplo, sou um cara pequeno. Então o meu côvado seria diferente do teu, né? É claro que ninguém media dependendo do côvado da pessoa, né? Então é comum, por exemplo, no tempo bíblico você ter uma medida de côvado, aí sei lá, em outro país outra medida, no Brasil outra medida. Então você teria que fazer uma pesquisa enorme do contexto brasileiro daquela época, coisa que eu não consegui achar, para saber exatamente o que é um côvado. Sorte nossa que nós não precisamos saber exatamente o que é um côvado, né? Basta que você saiba que ele varia lá de 45 a 67 centímetros, ok? A propósito, se você tiver essa informação específica do Vidas Secas, né, um côvado no Brasil naquela época, por gentileza, compartilhe, eu vou ficar muito agradecido. Fechei a digressão. Fabiano percorreu as lojas, escolhendo o pano, regateando um tostão em côvado, receoso de ser enganado. Andava irresoluto, uma longa desconfiança dava-lhe gestos oblíquos. É interessante, né? Gestos oblíquos, gestos que não vão direto. Lembra dos olhos da Capitu? Que eram oblíquos e dissimulados, né? Se você tem um olhar que não é um oblíquo, você tem um olhar direto, né? Se você trata as pessoas não obliquamente, você chega numa loja e fala, olha, quanto que é isso? Não, isso daqui é muito caro, né? Você vai direto, você age, digamos assim, a sua interação com a pessoa vai direto para a pessoa. Se você age obliquamente, você age meio esquivando, né? Ótima expressão. À tarde, puxou o dinheiro meio tentado e logo se arrependeu, certo de que todos os caixeiros furtavam no preço e na medida. Amarrou as notas na ponta do lenço, meteu-as na algibeira, dirigiu-se à bodega de seu Inácio, onde guardara os picuás. Picuá é um tipo de cesto, né? Ou seja, as compras que ele tinha feito até então. Aí certificou-se novamente de que o querosene estava batizado e decidiu beber uma pinga, pois sentia calor. Seu Inácio trouxe a garrafa de aguardente, Fabiano virou o copo de um trago, cuspiu, limpou os beiços à manga, contraiu o rosto. Ia jurar que a cachaça tinha água. Por que será que seu Inácio botava água em tudo? Perguntou mentalmente. Animou-se e interrogou o bodegueiro. Por que é que vossa mecê bota água em tudo? Seu Inácio fingiu não ouvir, e Fabiano foi sentar-se na calçada, resolvido a conversar. O vocabulário dele era pequeno, mas em horas de comunicabilidade
enriquecia-se com algumas expressões de seu Tomás da Bolandeira. Pobre de seu Tomás. Um homem tão direito sumir-se como Cambembe, andar por este mundo de trouxa nas costas? Seu Tomás era pessoa de consideração e votável. Quem diria? Bom, acho que a gente já conversou sobre Cambembe. Eu falei que no Fogo Morto, do José Lins do Rego, é usado Camumbembe, né? Perceba o seguinte, deixa eu trazer só algumas observações aqui para você, né? Cambembe pode ser o indivíduo que trabalha ao lado dos escravos no serviço da lavoura. Lembra que eu falei, eu acho que eu falei num dos vídeos anteriores, Camumbembe é um indivíduo de baixíssima classe social. Bom, aqui a gente tem uma explicação histórica por quê, né? Bom, se é um indivíduo que trabalha com escravos na lavoura, na época da escravidão, imagine quanto que o cara ganha para ter que fazer trabalhos de escravos, né? Esse significado que eu falei para você é mais usado em Pernambuco, né? E aí, em Alagoas, pelo menos é o que me diz o UAS, o dicionário UAS, é um habitante pobre de uma área rural. De uma área rural. Daí se encaixa exatamente com o que a gente precisa aqui. Se você tiver alguma informação, ou morar em algum desses estados, por gentileza, compartilhe. Lembrando-se que Graciliano Ramos é de Alagoas, né? Então esse significado, habitante pobre de uma área rural, está com certeza muito presente, né? Eu falei do Camumbembe, do José Lins do Rego. O José Lins do Rego é da Paraíba, né? Então, bom, eu não sei quanto, mas como esses estados estão todos perto, né? Então, Piauí, Pernambuco, também. Eu não sei quanto que as expressões cruzam de um estado para o outro, mas certamente bastante, né? Pelo menos essa é a minha... se eu fosse apostar, eu jogaria minhas fichas nisso, né? Pela proximidade do estado e por essa questão, né? Lembre dos cangaceiros, por exemplo, eles atravessavam de um estado para o outro, né? Todo o tempo, estavam sempre andando. Lembre-se também, sei lá, do conselheiro, né, de Canudos e os seus seguidores que passavam de um estado para o outro. Nesse ponto, um soldado amarelo aproximou-se e bateu familiarmente no ombro de Fabiano. E aí, no próximo vídeo a gente vai continuar. Eu quero aproveitar, eu não sei se você está escutando, tem um barulho de criança aqui. Essa minha salinha numa escola, e eu quero aproveitar, só porque me veio na cabeça, fazer uma digressão sobre barulho, você que está na vida de estudo. Se você não estiver interessado, pule esse vídeo, não tem nada a ver com o nosso Vidas Secas. Uma coisa que eu aprendi com o tempo, e eu tenho o meu irmão como exemplo, e ele também aprendeu, a relação com o barulho, né? Deixa eu contar para você a história do meu irmão. O meu irmão, ele estudava no quarto dele e ele se incomodava muito com o barulho, né? E aí ele fechava todas as portas, por mais que fosse dia de calor, e ainda ficava assim incomodado com o barulho. Com o tempo ele foi desenvolvendo diversas técnicas, né? Até que chegou um ponto que ele havia comprado portas à prova de som, janelas, aquelas janelas duplas, né, que se colocam em prédios à prova de som. Além disso, ele deixava o ventilador dele ligado e em cima do ventilador ele colocava um pano para que fizesse um barulho impessoal. E este barulho impessoal abafasse todo e qualquer som que não viesse do exterior, né? O que eu tô querendo te provar com isso? Eu tô querendo te provar que essa história de barulho, ela é uma... como é que se diz? Ela é um caminho que cada vez você vai mais longe, né? E aí eu vou te dar um outro exemplo, né? O exemplo oposto, né? Bom, eu sempre, quando eu fui em igrejas e tudo mais, você nunca ouvia crianças, né? Tinha poucas crianças, ou barulhos, né? Ou quando houvesse, a mãe já saía correndo. Até quando eu comecei a ir nessa igreja que hoje em dia eu vou, que é uma igreja que preza muito por filhos, né? Então, tipo, 50% da audiência da igreja ali é criança, né? E não sei se você conhece, mas eu participo do rito tridentino na igreja católica.
que é bem diferente da missa hoje em dia, né, com mais música, violão, que se aproxima mais do evangélico. É uma missa com extrema concentração, o silêncio seria algo importante, né? Calma lá, tem um motivo porque eu tô falando do meu irmão e da missa. O interessante é que quando eu fui pela primeira vez, uma coisa que eu me impressionei era o quanto criança que tinha. E aí uma criança chorava aqui, outra criança resmungava ali, a outra criança falava uma coisa ali, a mãe chamava a atenção de uma outra criança ali. E para minha surpresa, ninguém chamava a atenção daquelas crianças. Não me entenda errado, não vira uma zona, né? O pai tira a criança quando a criança tá se excedendo. Mas não tinha aquela história assim de como eu via em outros lugares. Tipo, uma criança fazia um barulho e aí todo mundo olhava, já olhava com cara feia pro pai, né? Ó, porra, você não vai fazer nada aí, teu filho tá atrapalhando. Não havia isso. Era como se todo mundo, naquele ambiente muito mais, que precisa de muito mais atenção, como se os caras nem se tocassem, em relação a, nem se tocassem das crianças ali, né? E aí, é claro, eu cheguei a uma conclusão, reafirmei uma conclusão que eu já tinha chegado antes, anos antes, com a história do meu irmão, né? A atenção, é claro que você tem que achar um ambiente propício para você estudar. Tô falando com você que quer ser pessoa de estudo, né? Mas uma coisa que você tem que focar, talvez mais ainda do que achar um ambiente perfeito, como o meu irmão que chegou ao nível da paranoia, né? Focar a tua atenção, né? Então, por que eu tô falando isso? É claro que em uma certa medida eu estou me desculpando aqui, porque tem criança jogando pimbolim e gritando, né? Mas em outra medida, veja o meu caso, por exemplo, né? Hoje em dia, os vídeos no YouTube ou em qualquer outras redes sociais, eles estão muito como apresentações, né? Em vez de ser uma aula. Então o cara não pode gaguejar, o cara não pode hesitar, o cara não pode, eu esqueci qual que é o livro, vou pegar o livro. Ou, por exemplo, às vezes eu faço, né? Já reclamaram em relação a isso. Eu tô achando uma passagem, eu fico, peraí... Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós somos mal acostumados, né? Nós queremos um vídeo editadinho ali. Claro que se eu tivesse dinheiro para pagar um editor de vídeo, uma pessoa que edita vídeo e um ambiente perfeito, é claro que eu pagaria. Mas não podendo, a gente mantém um senso de hierarquia na coisa. Tem coisa que é mais importante, né? Então, por que eu tô dizendo isso? Além de querer me desculpar aqui, mas principalmente para que você descubra algo que o meu irmão demorou 20 anos para descobrir, talvez, que ele precisava educar a atenção dele, né? Ele precisava educar a atenção dele. Porque a gente pensa a atenção como algo muito passivo. Nossa, não dava para me concentrar, tinha um monte de gente conversando, mas a atenção é aquilo que a gente faz, não é o ambiente, né? Bom, basta ver como nós fazemos uma atenção horrível. Vamos colocar assim, produzimos uma atenção horrível. Como assim? Eu estou aqui conversando com você, ou você está assistindo esse vídeo, e como você já acha que está mais ou menos fácil o que eu estou falando, você se desvia nesse vídeo, vai dar uma olhada no WhatsApp, dá uma olhada no Insta, tá assistindo televisão ao mesmo tempo. Então é a tua atitude, né? Tanto para se entregar ao que está em volta porque você procurou, quanto para se entregar aquilo que está em volta porque é um imprevisto, né? Aconteceu de algumas crianças estarem brincando aqui, ok? Dito isso, voltemos ao nosso livro no próximo vídeo.